E aí, pessoal, massa? Eu sou Henrique Lobo, você provavelmente me conhece como Kiko. E dando continuidade a esse pequeno parêntese em que a gente está apresentando técnicas para melhorar a segurança do nosso sistema quando ele executa script fornecido pelo usuário, vamos ver agora aquele recurso que eu chamo de a piscina do Javeiro. Eu estou falando do Security Manager. E por que a piscina do Javeiro? Eu não sei se você já viu quando você mora num apartamento ou uma casa que tem piscina, em que as pessoas vêm te visitar e elas não te entendem porque você usa tão pouco aquele negócio. Ou se você é mineiro, você vai entender melhor ainda. Sabe quando a gente vai para o Rio e a gente conhece aquele carioca que nunca vai à praia e a gente fica revoltado com aquilo? É a mesma coisa. Muita plataforma computacional não tem um recurso tão bacana como o Security Manager e ele normalmente é ignorado pelo Javeiro. Pelo menos eu vejo muito pouco se falar a respeito. Mas o que é o Security Manager, né? O Security Manager ele é um recurso arquitetural da JVM que permite a gente controlar que partes do sistema operacional ou do sistema hospedeiro mesmo, se a gente for falar de uma forma mais precisa, o bytecode pode ter acesso ou não. Por exemplo, eu quero que determinada parte do meu código Java não tenha acesso a uma pasta no sistema, ou que não possa finalizar a JVM, ou que não possa acessar a rede, ou não possa ver uma propriedade, ou qualquer outro tipo de permissão. Você pode inclusive fornecer suas próprias permissões customizadas. E tudo isso é feito sem que você precise tocar no seu código-fonte, apenas por configuração. Mas, sempre tem um mais. No caso de scripts, o Security Manager ainda não está tão fácil de usar quanto para o código Java padrão. Então, o que eu vou fazer? Para poder explicitar o Security Manager, eu vou implementar um próprio, que você vai ter acesso lá no GitHub, inclusive. E, quem sabe, no vídeo futuro eu mostro como que funciona o Security Manager Default da JVM, que é 100% baseado só em configuração. Você configura a sua JVM, configura como você quer que determinados pacotes tenham acesso ao sistema e voilá, o negócio funciona fora da caixa. É lindo o recurso. Então eu espero que talvez eu até dê uma popularizada nesse recurso e quem sabe eu não enriqueço até a sua caixa de ferramentas Java com ele. Sem me alongar mais, vamos para o código-fonte, que nada mais é do que uma evolução do código-fonte que a gente viu no vídeo anterior. Bom, pessoal, só para lembrar, no vídeo anterior a gente tem essa versão da aplicação. Eu executo um script inofensivo sem problema. No entanto, se eu venho aqui e executo esse aqui para finalizar a JVM vai para o saco sem que a gente quisesse isso. Ele executa esse script aqui, o shutdown. Vamos mudar rapidinho a implementação do nosso executor de código script para uma nova versão que eu estou chamando de Executor Treat Secure. Pondo para rodar, vamos ver o que acontece. O script inofensivo continua inofensivo. Faz o que tem que fazer. No entanto, o script que finaliza a JVM não vai executar. O que aconteceu? Repara, foi disparada uma exceção aqui, olha. Uma security exception com esse texto, ó, nananina, nem ouse sair da minha JVM, meu jovem. Foi uma mensagem que eu mesmo coloquei. Aí a gente se pergunta o seguinte, o que há de novo nesse Executor Treat Secure? Vamos ver algumas novidades. Bom, ele é basicamente, eu peguei o código-fonte do anterior, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Ainda tem um pool de threads aqui, só que ele tem uma diferença. Eu posso definir um thread factory para o meu pool de threads. Se eu quiser, por exemplo, definir um nome customizado para aquela thread. No caso, é o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre vou criar uma thread cujo nome seja script thread. Mais sobre isso lá na frente. E o meu construtor, eu faço duas coisas. Primeiro, eu venho aqui e defino essa linha aqui. Policy.setPolicy, new script policy. O que é essa policy, afinal de contas? É a política de acesso do Java. Se a gente vier aqui e clicar em cima, a gente vai ver que ela está dentro desse pacote aqui, olha, o java.security.policy. Ela representa o quê? O acesso a determinada parte do sistema. Por que eu fiz isso aqui, então? Vamos voltar aqui. Por que eu faço isso? Policy.setPolicy. Esse setPolicy aqui, ele vai definir para mim qual vai ser as regras de definição de política de segurança. Todo script Groovy, ele sempre é executado dentro de um namespace que a gente chama de /groovy /shell. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo na frente. Mas entenda esse namespace, que nem namespace, chama-se na realidade Codebase, a gente escreve assim. Entenda isso como uma localização de código-fonte executável, beleza? Então, ele vai ser tanto Groovy Shell quanto Groovy Script. Esse é o construtor, eu adiciono aqui essas duas URLs do location.
E ele tem um método que a gente sobrescreve chamado getPermissions, que recebe aqui um code source. Esse code source, o que eu faço? Se a minha lista de localizações não contiver essa localização que eu estou passando aqui como parâmetro, eu vou permitir todas as permissões para o nosso código. Isso aqui, olha, é uma instância dessa classe aqui, olha. Java.security.allPermission. O que ela diz? Ela diz que aquele código tem permissão a qualquer coisa no sistema. Só se for código que venha dessas duas pontas aqui que eu vou bloquear. Beleza? Continuando aqui. Não precisa se aprofundar nisso agora. Eu vou postar alguns links no blog e você vai poder se aprofundar nisso. Bom, voltando aqui para o Secure. Logo em seguida, eu verifico se tem algum Security Manager dentro do sistema com essa função, getSecurityManager. Se ela me retornar null, o que eu faço é definir um Security Manager para o sistema, fazendo essa chamada aqui, olha, setSecurityManager, passando aqui uma nova instância do nosso próprio Security Manager, esse que eu implementei aqui. E em seguida está aqui o execute, que é igualzinho àquele que a gente tinha antes, sem tirar nem pôr. Eu passo para cá as variáveis e simplesmente executo isso. Igualzinho, nada demais. Bom, você deve estar se perguntando, tá, como é que é esse Security Manager que você implementou? Vamos dar uma olhada aqui. O Security Manager que eu implementei, ele simplesmente estende essa classe aqui, olha, Security Manager. E a classe Security Manager ela tem uma série de métodos que serve para a gente validar o acesso do nosso código a determinadas partes do sistema. Vamos para um exemplo aqui. Tem uma chamada checkExit. O que ela faz? Ela recebe como parâmetro um valor inteiro. Esse valor inteiro corresponde ao quê? Ao inteiro que a gente passa nessa chamada, system.exit. Voltando aqui, o que eu faço? Eu executo a checagem da classe que eu estendo primeiro, porque é uma boa prática. E em seguida, eu verifico se a thread que está sendo executada é uma thread de script. E se for, eu já disparo uma exceção de cara aqui do tipo Security Exception. Como que eu sei se essa thread que está executando é a thread de um script? Eu implementei essa funçãozinha aqui. Eu pego a thread corrente, usando esse método, thread.currentThread.getName. Em seguida eu verifico. Se essa thread se chamar scriptThread, é uma script que está executando o meu código. Esse foi o nome que eu defini. Da onde que veio ele? Lembra do código anterior aqui? Eu fiz isso aqui, olha, quando eu fui definir o pool de threads, eu passei para ele um thread factory customizado, que define o nome scriptThread para mim. Voltando aqui, vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Bom, então a gente já viu como que o checkExit funciona. Só para ver ele funcionando na prática, vamos lá. Repara, vim aqui, executo finalizar JVM, clico em executar. Ele vai ser executado e dispara para a gente a exceção aqui, olha. Nanani nanã, nem ouso sair da minha JVM, meu jovem. Foi isso aqui que ele fez. Porque ele sabia que era um script de thread. Bom, eu também posso definir aqui acesso de escrita e leitura e mesmo apagar e executar nosso código-fonte. Para isso, eu criei uma regra aqui. CheckWrite e CheckDelete. Eu estou sobrescrevendo métodos aqui. CheckWrite eu recebo como parâmetro um arquivo, um file aqui, o nome dele. Verifico se é uma script thread que está rodando. E só vou liberar acesso se o nome do arquivo contiver aqui liberados. Voltando aqui, vamos vir aqui para esse diretório testes. Eu tenho aqui dois diretórios. Arquivos importantes, deixa eu dar um giro aqui, que está sem nada, deixa eu executar aqui, prepare, que é um script, um lote que eu fiz para poupar tempo. Arquivos importantes, tem aqui dois arquivos agora. E no arquivos liberados, eu tenho dois arquivos também. Então, dentro de liberados, eu quero poder apagar. Dentro de importantes, não. Então, para isso, eu chequei aqui o checkWrite, que é uma função que estou sobrescrevendo, e o delete também. Resumindo, se no path estiver liberados, posso apagar. Vamos pôr para rodar? Voltando aqui para a aplicação. Vamos executar aqui, primeiro, esse apagando arquivos liberados. É esse script aqui, ó, arquivos liberados. Ele vai apagar todo o conteúdo de testes, arquivos liberados. Vamos pôr para executar. Opa, ele deu pau. Por que ele deu pau? Access denied, Java IO File Permission, arquivos liberados. Vamos voltar aqui. Eu não tenho permissão de leitura para essa pasta. Como que eu resolvo isso? Fácil. Eu venho aqui no meu Security Manager e
coloco aqui a permissão de leitura. Public void, check. Read, final, string file. Aí eu vim aqui e faço o seguinte. Nada. Eu simplesmente vou permitir a leitura sempre. Eu só quero dar pau aqui se eu tiver problema para escrever ou para gravar. Voltando aqui à execução. Vamos executar de novo aquele que apaga liberado. Quando eu mando executar, olha o que ele faz. Ele apagou o conteúdo que estava lá dentro. Vamos ver o que eu tenho dentro de liberados. Opa, importantes ainda está aqui. Liberados, eu apaguei o conteúdo. Agora vamos ver o que acontece se eu mandar apagar o que não deve. Aqui, olha, os arquivos importantes. Vamos vir aqui no apagando arquivos e mandando executar. Ele dá erro e controla, assim, o acesso ao nosso sistema. Repara, eu consegui aqui, só com a implementação de uma classe especial, definir o acesso do nosso código-fonte sem precisar tocar nele. Só a título de curiosidade, normalmente a gente não precisa fazer isso. Toda a configuração do Security Manager ela é por arquivo. Esse aqui, por exemplo, é o que define o acesso da nossa JVM ao sistema. Por default, quando a gente executa, não tem nenhum Security Manager. Mas, quando ele é carregado, igual eu fiz ali, essas regras aqui vão bater. Por exemplo, o Codebase define o diretório ext da JVM. Ele tem permissão total. E quando eu coloco esse grant aqui, sem nada, ele é o que se aplica a qualquer código Java que esteja executado naquela JVM. Por exemplo, isso aqui, olha, me permite executar o método stopthread, né? Aqui, acesso a socket, né? Sempre pode acessar, por exemplo, de 1024 para frente eu posso ler. Aqui também tem as propriedades que eu posso passar, acesso às propriedades do sistema. Esse é o Security Manager. Eu vou passar alguns links no blog e você vai poder se aprofundar nele. E em um vídeo posterior eu pretendo inclusive mostrar melhor esse recurso. Mas agora, pelo menos, você tem segurança mais restrita dentro da JVM quando você quer lidar com seus scripts. Muito obrigado e até o próximo.